Oi, gente. Essa notícia fala sobre o mal que o bolsonarismo tem feito ao povo brasileiro. E aí, por bolsonarismo, eu não estou falando apenas do Bolsonaro, embora ele seja um personagem grave nessa história, mas também de todas as influências dessa perspectiva ideológica que envolve negar a ciência, negar o conhecimento científico. Bem, a primeira notícia é que 22% dos brasileiros estão dizendo que não vão tomar a vacina. 5% dizem que não sabem se vão ou não vão tomar a vacina. E se você está pensando bem, André, isso não tem nada a ver com Bolsonaro. Não tem tudo a ver com Bolsonaro. Porque esse número saltou dessa forma quando o Bolsonaro começou a travar a guerrinha dele com o Dória e disse que a vacina que o Dória estava trazendo era a vacina chinesa e começou a falar mal dessa vacina, e os apoiadores do Bolsonaro, que a gente sabe que reproduzem muito do que ele fala, fizeram a mesma coisa. Antes de eu trazer os detalhes e os números antes e depois dessa história, eu quero ressaltar algumas coisas no vídeo. Primeiro, que nós não devemos demonizar os apoiadores do Bolsonaro. É verdade que muitos deles defendem coisas absurdas com as quais nós não concordamos. Mas nós temos que lembrar que existem pesquisas que sugerem que uma parte significativa dos apoiadores do Bolsonaro votaram no PT no passado. Uma parte significativa dos apoiadores do Bolsonaro não são nem especialmente liberais, nem muito conservadores. Simplesmente votaram contra o PT nessa última eleição. E acabou também aflorando um pensamento ultraconservador que apoiou o bolsonarismo. Mas nós não devemos demonizar as pessoas. Quem quer ganhar a eleição busca convencer o máximo de pessoas possíveis. É claro que existem parte dos apoiadores que nós nunca iremos convencer. Mas a parte que é convencível devemos travar um diálogo com evidências, devemos travar um diálogo com respeito. Eu torço para que vocês engajem dessa forma, porque quem quer ganhar não pode se dar ao luxo de maltratar uma parte do eleitorado. Mesmo o eleitorado que nesse momento mostra, é uma parte do eleitorado bolsonarista, obviamente nós não estamos falando da totalidade, mas uma parte que mostra um desdém até mesmo pela vacina, até mesmo pela possibilidade de superar essa pandemia. Bem, eu vou trazer aqui os dados, né? A pesquisa anterior mostrava apenas 9% sem intenção de se imunizar. E doses dos Estados Unidos são mais aprovadas e as das China mais rejeitadas, né? A pesquisa Datafolha mostra que avança o número percentual de brasileiros que, a despeito da evolução da pandemia, não pretendem se vacinar contra o novo coronavírus. O levantamento mais recente mostra que 22% dizem que não vão tomar nenhuma vacina, enquanto 73% disseram que vão participar da imunização, outros 5% disseram que não sabem. A pesquisa nacional feita em agosto, super recente, mostrava que apenas 9% pretendiam se vacinar contra 89% que diziam que sim, 9% que não pretendiam se vacinar. Então reparem que saltou de 9% para 22%. De onde veio esse salto, né? Isso vai ficar muito claro daqui a pouco. No Plano Nacional de Vacinação enviado ao Supremo, o Ministério da Saúde diz que ao menos 70% da população se imunize para barrar o vírus. E se tiver regiões que esses 22% da população em geral corresponder a mais de 40% daquela região, isso vai dificultar o vírus ser barrado, né? A pesquisa foi feita via telefone celular, 2.016 brasileiros adultos que possuem celular entre os dias 8 e 10 de dezembro, super recente, né? A história das guerras da vacina vocês sabem, né? O aumento do percentual dos que não querem se imunizar se dá meio ao recrudescimento de uma verdadeira guerra das vacinas travada entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória. O Tucano fechou em julho uma parceria com o laboratório chinês Sinovac para que o Coronavac, dose que ele está desenvolvendo, que esse laboratório está desenvolvendo, seja produzida no Instituto Butantan. A dose, inclusive, já começou a ser fabricada pelo órgão, mesmo sem ter ainda aprovação da Anvisa. Depois que o ministro da Saúde, Pazuello, anunciou que o governo compraria 46 milhões de dólares, o Bolsonaro foi a público, desautorizou
e disse que não compraria a vacina chinesa do João Dória. Obviamente, antecipando uma disputa dentro da direita para 2022, porque ele sabe que o João Dória vai ser candidato a presidente e ele está já entrando em atrito com o João Dória, né? A pasta fechou acordo para a compra do produto que está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca. No Brasil, ela será fabricada pela Fiocruz, mas seus estudos tiveram que ser refeitos e não há previsão de quando sua eficácia será certificada. Os apoiadores de Bolsonaro, e aqui vem a coisa deprimente, passaram a atacar a Coronavac, chamando-a de vacina, e muitos começaram a dizer que não tomariam nenhuma dose. E aí o número disparou, né? Esse fator se reflete na pesquisa. Ao todo, 33 brasileiros dizem que preferem confiar sempre no presidente Jair Bolsonaro, disseram que não vão se vacinar, enquanto esse número cai para 16 entre os que dizem que nunca confiam no chefe do executivo. O pessoal que confia em Bolsonaro é o pessoal que não quer se vacinar, né? Ainda teve uma pesquisa sobre a origem do medicamento, se isso influencia as pessoas. As vacinas originárias, por exemplo, dos Estados Unidos, teriam 74% de concordância, né? Aí o bolsonarismo reduz a resistência. Já para a Inglaterra, 70%, 60% para a Rússia. E na China, que teve toda essa campanha feita pelo Bolsonaro contra, 47%, né? O país asiático é o sede do laboratório Sinovac, que desenvolveu a Coronavac. Né? Ai, ai. A maioria dos brasileiros disse querer que a vacina seja obrigatória para toda a população, enquanto 43% são contrários à obrigatoriedade. Parece que a gente vai ter uma nova guerra da vacina, né? Confusão com vacina. Né? Bolsonaro tem se colocado contra a obrigatoriedade e defende que as pessoas precisam ter liberdade para escolher. E ele chegou a dizer que a vacina obrigatória é só antirrábica. É difícil mesmo. É difícil. Essa história, ela mostra os efeitos absolutamente danosos que o negacionismo científico, estimulado pelo bolsonarismo, estimulado por gente como Olavo de Carvalho, tiveram na população. Isso é dramático. Agora, a gente tem que, e eu falei isso sobre o início do vídeo, a gente tem que separar Bolsonaro, que fala contra a vacina, chama a vacina chinesa e tal, dos eleitores. Sim, uma parte dos eleitores comprou esse discurso, é verdade. E isso causa irritação, indignação na gente, a gente fica muito chateado. Eu até entendo o ódio que parte de vocês às vezes demonstra, mas ódio não é um sentimento que faz bem a gente, não. Nem aos nossos objetivos a longo prazo. E nós precisamos entender que parte dessas pessoas estão vivendo com isso por falta de informação, por informação enviesada constantemente passada por WhatsApp. E cabe a gente dialogar com essas pessoas e ver quais são as que são convencíveis. Não são todas. E se você encontra uma pessoa que claramente demonstra traços neofascistas, eu não te culparia por desistir, não. Eu, por exemplo, não entro em discussão com gente que eu vejo essas características nos comentários, nas redes sociais. Eu não entro. Agora, se a pessoa se mostra aberta ao diálogo, aberta a evidências, e é simplesmente uma pessoa muito mais conservadora do que eu, ou uma pessoa com outra perspectiva ideológica, ou liberal, alguma coisa assim, e enfim, não quer apoiar a candidatura de esquerda, mas tem espaço para o diálogo do ponto de vista da ciência e do encaminhamento de como lidar com a pandemia e tal, eu não desisto totalmente dessa pessoa. E eu acho que nós não podemos desistir. Porque existem eleitores aí que podem ser captados por uma proposta que coloca a ciência em primeiro lugar, que defenda direitos sociais, que trabalhe com um projeto de Estado mais inclusivo, mais democrático. Existe a possibilidade da gente construir isso. E isso também recai sobre o campo progressista de melhorar suas propostas, de melhorar suas estratégias, não é?
sem abrir mão nunca dos seus princípios. Não pode abrir mão dos princípios, do que você acredita. Tem que ser honesto com as pessoas. Mas pode oferecer mais e com clareza. Não é? E para isso, conseguir não só chegar ao poder. Essa é uma coisa que eu tenho, uma discussão que eu tenho travado às vezes com algumas pessoas. Que algumas pessoas dizem assim, ah não, mas tem que fazer isso para chegar ao poder. Tem que fazer isso para ganhar a eleição. Gente, ganhar a eleição é muito importante. Mas se for para ganhar a eleição para não mudar, ou para manter o fisiologismo, clientelismo e tal, vocês não vão contar com um militante entusiasta como eu. Eu sou militante entusiasta pelas causas. O partido, se for um partido que se vendeu antes da eleição, se for um projeto político que já não está com compromisso claro de fazer transformações estruturais, eu posso até votar no segundo turno no que eu acho que é o menos pior. Eu não vou me omitir, mas eu não sei se eu vou fazer campanha. Eu não sei se eu vou mobilizar esforços contínuos por uma candidatura como essa. Então, para que a gente construa, e é isso que eu estou defendendo, para que a gente construa uma campanha, que a gente possa acreditar, que a gente possa fazer campanha, que a gente possa construir o campo progressista, ele precisa melhorar. Ele precisa incorporar a ideia de democracia do espaço de trabalho, ele precisa incorporar a ideia de transformação da própria democracia, ele precisa encontrar um caminho para defender o combate à corrupção, revendo o financiamento de campanha. Enfim, tem que ter um projeto amplo, claro e com alianças que fortalecem esse projeto, que viabilizam esse projeto. Não é botar a gente na aliança e no caminho da sucessão que não acredita nesse projeto nem nessas ideias. Se você coloca, você emperra esse projeto. Isso é muito claro. E esse projeto tem que ser um projeto civilizatório. Por isso que nós precisamos enfrentar esse negacionismo científico, enfrentar isso com argumentos, com estratégias de sensibilização. Pessoas, você pode chegar e acessar ela de várias formas. Tem gente que não é tão suscetível a evidências, mas pode ser suscetível a argumentos emocionais. Será que ele não conhece uma pessoa que foi afetada pela pandemia, afetada pela doença, que veio a falecer? Será que você não pode mostrar que, olha só, aconteceu com pessoa que você conhece, com pessoas conhecidas, um artista que você conhece, alguém assim, e que nós devemos encaminhar uma solução para isso? Será que você não pode sensibilizar olhando para a população mais pobre e ver como ela vai passar dificuldade, gente que está desempregada, você não conhece ninguém que esteja desempregado? Agora, com aqueles que não têm empatia, com aqueles, como eu disse, que têm características neofascistas, esses você não precisa. A gente não precisa engajar. Porque essas pessoas que têm características desse tipo mesmo, nenhum argumento vai se servir, porque eles estão num projeto, é que nem um teocrata. Se a pessoa realmente acredita na teocracia, de que adianta eu falar de Estado laico? Entende? No máximo, eu debateria para convencer a plateia, não a pessoa. E é isso que eu queria enfatizar com vocês, porque é uma luta política muito importante para os próximos anos. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.